Orientação e memória. Para a avaliação do quesito orientação, o examinador deve fazer ao paciente perguntas relacionadas ao tempo e ao espaço. É de grande importância que o examinador assuma uma postura que deixe o paciente confortável, de forma que ele não se sinta sob julgamento. Vou lhe fazer algumas perguntas. Você vai tentar me responder corretamente, tá? Em que dia nós estamos? Dia 28 de março de 2011. Qual é o dia da semana? Segunda-feira. Segunda-feira. E aproximadamente que horas? São 5 horas. Muito bem. Onde nós estamos? Qual o nome desse lugar? Consultório de Neurologia do Hospital das Clínicas. Muito bem. Qual é a cidade, o estado e o país em que nós estamos? Nós estamos em Fortaleza, Ceará, Brasil. A memória deve ser avaliada no âmbito imediato e recente. O examinador fala 3 palavras e o paciente deve ser instruído a repeti-las imediatamente. Carro, vaso, tijolo. Em um momento posterior do teste, o examinador deve pedir que o paciente repita as palavras ditas anteriormente. Carro, vaso, tijolo. É quando se avalia a memória recente. Atenção e julgamento abstrato. O aspecto atenção deve ser avaliado junto com a memória operacional. O examinador pode solicitar que o paciente recite os meses do ano de trás para frente. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro. Linguagem. O teste da linguagem é realizado por meio de diversas provas, sendo uma delas a solicitação por meio do médico para que o paciente repita uma frase. Fortes chuvas assolam o sertão do Ceará. A capacidade de nomeação é avaliada mostrando-se ao paciente objetos de uso comum, como um relógio ou uma caneta, da seguinte forma. Esse teste simples avalia também a compreensão e o entendimento do paciente. Caso o paciente não responda como se espera, deve-se diferenciar esse déficit da nomeação por afasia nominativa, quando o paciente sabe o que são e para que servem os objetos, da agnosia visual para objetos, que ocorre quando há lesão occipitotemporal esquerda ou bilaterais. A leitura é avaliada dando-se ao paciente uma folha de papel na qual está escrita uma ordem, como feche os olhos. O examinador deve se certificar de que o paciente saiba ler, caso contrário esse teste deixe de ser realizado. Por fim, avaliamos a capacidade de escrita do paciente, a qual depende da área motora associada à linguagem, a área de Broca. Praxia. Esse aspecto do estado mental é testado através de comandos feitos pelo examinador ao paciente, a fim de avaliar também a compreensão oral do indivíduo avaliado. São comandos motores simples que devem ser feitos sem qualquer linguagem verbal, usando a face e os membros. Agora eu vou pedir que você execute algumas ações, tá bom? Como você tomaria suco em um canudo? Ótimo, tá bom. Agora você vai fazer como se você estivesse se despedindo de alguém. Muito bem. E por último, como você abriria uma porta usando uma chave? O paciente deve ter compreensão normal e movimentos voluntários íntegros. O lobo parietal inferior é associado às apraxias. Função do lobo parietal dominante. Os testes de função do lobo parietal dominante inferior incluem a orientação direita e esquerda, a nomeação dos dedos e os cálculos. Você vai colocar o seu polegar direito sobre o cotovelo esquerdo. Como eu chamo esse dedo? Polegar. E esse? Anelar. Muito bem. Agora você vai fazer cálculos. Você vai pensar no número 100 e vai subtrair 7. E assim sucessivamente até que eu pedir que você pare. Tá bom? Uhum. Pode ir. 93, 86, 79, 72, 65. Função do lobo parietal não dominante. O lobo parietal não dominante é importante para a realização de tarefas sensoriais visoespaciais, como atendimento ao lado contralateral do corpo e do espaço, bem como para a realização de tarefas construcionais como desenhar um rosto, um relógio ou figuras geométricas.
Você vai fazer a cópia desse desenho aqui embaixo, certo? Tudo bem. Reconhecimento visual. Uma das maneiras de testar o reconhecimento visual é solicitar ao paciente que identifique cores de objetos apresentados a ele, ou até mesmo que identifique uma pessoa pública em uma foto. Azul. Amarelo. Vermelho.